Oi, gente, meu nome é Paula, eu sou arquiteta, formada pela PUC, sou cenógrafa também por diferentes formações, e o trabalho que eu vim apresentar hoje é a casa como substantivo feminino, atividades de manutenção e perspectivas futuristas. Esse trabalho é fruto de uma pesquisa de uma disciplina isolada, que é cultura visual e arquitetura, que eu realizei, que eu participei no último semestre, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, ministrada pela Júlia Mortimer e pelo Eduardo Augusto Costa. E, bom, esse trabalho consistia numa curadoria visual e num texto justificando e unindo todas as imagens selecionadas, ligadas à cultura visual. Bom, esse trabalho e tudo, a forma como ele foi feito, ele se propõe a fazer uma análise das atividades de manutenção no espaço doméstico sob a perspectiva de gênero, a partir das obras de arte em diferentes suportes. Então, eu escolhi vários artistas, a Clemência Lucena, a Melly Lederman e Quiles, Lícia Parente, a Maria Luísa Bemberg, e outras imagens referentes ao arcabouço cultural, para falar sobre essa questão das atividades de manutenção. E a análise dessas obras e como que cada artista trabalhou o tema é transposta para a realidade atual, o cotidiano, e como que isso se relaciona com a tecnologia que a gente tem hoje. E como que essa tecnologia ela tem um certo viés de gênero, quando a gente vê como elas são aplicadas e como elas são pensadas. E nisso, nessa ponte com a tecnologia, eu utilizo a ficção científica para relacionar essas obras de arte, essa perspectiva de futuro e como essas atividades de manutenção são enxergadas tanto hoje como a gente pensa nelas num momento mais adiante. Bom, começa com a obra La Huelga, da Clemência Luceno, que diz bastante sobre essa questão das atividades de manutenção, porque você vê os homens em greve, La Huelga significa greve, e as mulheres continuam trabalhando, picando alguns alimentos. E nisso, eu já parto para a Merle Laderman e Quiles, que ela fez um manifesto, e nesse manifesto, se relacionando com a primeira obra, ela se pergunta: a balinha azeda de toda a revolução. Depois da revolução, quem vai recolher o lixo na rua na segunda-feira de manhã? A Merle, ela fez uma primeira proposta de uma performance que foi recusada, mas um tempo depois ela conseguiu submeter outra proposta que significa que era ela lavando as escadas do museu e que esse tipo de trabalho seria o trabalho artístico dela. Depois que ela se tornou mãe, ela viu que o trabalho que ela desenvolvia era bastante ingrato, assim, ligado às tarefas domésticas, porque não tinha nenhum retorno, não tinha nenhuma valorização, e ela parou para analisar em como que todos esses trabalhos que envolvem o cotidiano doméstico, eles podem ser definidos como uma espécie de fazer artístico por toda a demanda intelectual, psicológica, de criatividade, mas que muitas vezes não é reconhecida, mas que o trabalho de manutenção é, de certa forma, um trabalho artístico, e ela discorre sobre isso nesse manifesto, e ilustra isso nas performances. A outra artista que eu escolhi foi a Letícia Parente, que é brasileira. Essa performance abre-se uma tábua de passar e ela deita sobre ela e se passa a própria artista, que diz muito sobre como no cotidiano doméstico as atividades passam por cima das mulheres, muitas vezes de uma forma a partir de uma convenção social, e elas não têm tanto espaço para questionar esse tipo de trabalho que não é considerado trabalho pelo capitalismo. E fazendo a ponte com a tecnologia, tem esse filme que foi feito pela Maria Luísa Bemberg ao visitar a exposição do Mundo da Mulher, em 72, que é na Argentina, que era uma exposição que consistia numa série de itens tecnológicos que supostamente facilitariam a vida das mulheres. Só que, de acordo também com muito do que a Merle fala no manifesto dela, desde que ela continuasse trabalhando em casa e desde que ela continuasse se mantendo jovem e bonita segundo os padrões da época. Então, esse depilador facial é supostamente uma tecnologia avançada para as mulheres, mas ao mesmo tempo reforçando os padrões vigentes. E nisso, acho que é importante ressaltar que esse trabalho foi feito durante a pandemia, então foi fruto de uma observação mesmo, tanto pessoal como de pessoas próximas a mim, de como essa economia do cuidado, de como esse trabalho do cuidado, ele foi muito
latente, muito gritante em como que ele é colocado para as mulheres, de uma forma muito extrema, porque muitas mulheres que trabalhavam fora de casa foram, as que puderam, claro, foram trabalhar em casa e isso se acumulou com as tarefas domésticas. Então, de um lado, tem-se um trabalho remunerado e valorizado pelo capitalismo, um trabalho não remunerado que não é valorizado, que é o trabalho doméstico, o cuidado com os filhos e, principalmente por causa da pandemia, cuidado com idosos, cuidados com doentes, e que isso não é valorizado, mas foi uma grande carga de trabalho a mais, em termos até de horas trabalhadas para as mulheres durante a pandemia. E nisso, ano passado, já teve um congresso, que é o primeiro congresso internacional feminista de arquitetura e cuidados, na ADRI, que discutiu muito sobre a questão da arquitetura relacionada a isso, porque é importante trazer essa questão espacial no estudo da arquitetura, porque a casa é o palco de muitas dessas relações, e ela perpetua muito dessa organização do trabalho de acordo com a organização espacial. Então, a arquitetura ela tem um papel muito grande, até a organização das cidades, ela diz muito sobre a organização desse trabalho de manutenção. E aqui, partindo mais para a conclusão do trabalho, que é bastante breve, eu trago os Jetsons, que é uma perspectiva mais de futuro, assim como os contos que eu analiso no texto, que é essa questão da tecnologia que supostamente libertaria as mulheres do trabalho doméstico. Quando, na verdade, no próprio Jetsons a gente vê a mãe operando a máquina que está saindo das refeições, e tem a Rose, que é uma robozinha, que tem uma identificação de gênero, como uma mulher, uma empregada doméstica, que elas que realizam as atividades. Então, por mais que Orbit City seja uma cidade completamente tecnológica e cheia de avanços, ainda são as mulheres que realizam os trabalhos, por mais que seja um trabalho um pouco mais dinâmico, com o auxílio das tecnologias, ainda são as mulheres que realizam ele. Então, assim, é importante a gente pensar muito em como que a gente imagina esse futuro e como que a gente está pensando se a gente vai continuar deixando o trabalho de manutenção, as atividades de manutenção para as mulheres realizarem. E nisso tem uma análise desse dispositivo, que é o EcoDot, que tem a Alexa, que é uma questão que a gente pode pensar, assim, que a Alexa, assim como outros assistentes virtuais, como a Siri da Apple, a Google Assistant, são assistentes que supostamente vão ajudar o dia a dia com toda a questão da internet das coisas, a automatização dos espaços, ainda assim são assistentes virtuais que têm vozes femininas. Então, isso diz muito do ponto que a gente está, por mais que a gente consiga ter esse auxílio tecnológico e toda essa gestão tecnológica do espaço, ainda se tem culturalmente essa visão de que a assistência, o cuidado ainda é uma função para a mulher. Então, essas assistentes, de certa forma, são mulheres ajudando as pessoas a fazer as coisas. E nisso é um tweet que eu achei divertido, assim, que fala sobre isso, que tipo, se a voz da Siri fosse a voz de um homem, ela começaria a explicar coisas que a gente não teria perguntado, que é o mansplaining. Então, assim, basicamente é um trabalho para pensar em todo esse repertório visual de cultura que a gente tem, tanto das performances, das obras de arte do século XX, que mesmo que o movimento feminista proporcionou esse tipo de pensamento, a gente já tem essa noção que o trabalho do cuidado de certa forma, uma questão, principalmente a pandemia aguçou muito isso, mas que ainda assim a gente tem que pensar em como que a gente vai resolver isso, como que a gente vai, e como que a gente pensa nesse nível até mesmo ficcional de futuro, porque a ficção é fruto do presente. Então, a forma como a gente encara o presente diz muito sobre até essas tecnologias que a gente está criando, porque se, por exemplo, a gente pensasse o trabalho do cuidado como um dever da comunidade, por exemplo, a gente poderia pensar em dispositivos tecnológicos que não tivessem uma voz padrão feminina. Então, basicamente, é essa análise que eu estou propondo nesse trabalho. E obrigada.